Olá pessoal, então sejam bem-vindos ao vídeo. Nós vamos resolver a questão que eu esqueci de colocar aqui, 34 do ENAD 2015 da administração, da prova de administração. Então vamos lá, as principais restrições de um projeto são o prazo, o custo e a qualidade, alcançados pelo cumprimento de um escopo definido, ou seja, quais são as ações que vão ser feitas. O escopo é a definição do projeto, qual é o alcance dele, digamos assim, o projetado, o especificado e qual é o anseio do cliente. Então ali tem os autores que foram pesquisados. Com base no exposto, analise a situação a seguir. Uma indústria de implementos agrícolas precisa que seus projetos sejam avaliados e seus resultados monitorados, para que sejam concluídos no prazo. Ok? Com base nessa situação, avalie as afirmativas a seguir a respeito das estratégias que podem ser utilizadas pelo responsável pelo gerenciamento de projetos dessa indústria. Acompanhamento por meio do gráfico de Gantt, certo? O que é o gráfico de Gantt, né, pessoal? O gráfico de Gantt, na questão 1 ali, ó, o que é o Gantt? Nós colocamos, em geral, né? A gente faz uma tabelinha, pode usar software para isso. Nós colocamos aqui, pessoal, ó, nas colunas o tempo, né, que vai depender do tamanho do projeto, semanas, meses, né? Então aqui seria a questão do tempo. Então vamos supor que eu bote aqui janeiro, fevereiro, né, março, abril e assim por diante. E aqui eu vou botar as tarefas, ó. Certo? Por exemplo, atividade A. Qual será a atividade A? Depois atividade B e assim por diante. Atividade C. Então eu consigo no Gantt fazer o quê? Eu posso abrir aqui, ó, botar planejado e realizado. Aí eu consigo ver ao longo do tempo como esse projeto vai se desenrolar. Vamos supor que o planejado para a atividade A, eu terminar aqui, ó, dia 30 de janeiro. Atividade B depende da A, então eu começo aqui, ó, até meio de março, vamos supor aqui dia 15, certo? E aqui eu começo a atividade C, por exemplo, e vai até o fim de abril. Então, em preto, aqui está o planejado, ok? Nós vamos monitorando ao longo do andamento do projeto e nós botamos no real como foi feito. Partiu no início e a gente conseguiu terminar antes. Ó. Se a gente terminou antes e a atividade B dependia do A, eu posso começar aqui antes. Ó. Então, eu marco aqui, ó. E eu demorei um pouquinho mais nesse, foi até o final. Então aqui eu boto em vermelho o real, isso aqui é o realizado, certo? E em preto é o planejado. Então isso é o Gantt. Eu boto as atividades nas linhas, abrindo em planejado e realizado, ok? E nas colunas eu boto os meses, ok? Então essa é a questão que a gente faz o Gantt. Então a letra A, acompanhamento por Gantt, é muito bom, que é muito visual, fica muito fácil de fazer. Não tem computador, vai na mão mesmo, faz ali as atividades, bota, né, os meses, a semana, dependendo do que for. Os próprios TCC que vocês fizeram, né, pessoal, se usa o Gantt, é um gráfico muito utilizado para controle de projeto. Então a alternativa 1 está muito correta, ok? Muito correta, né? Correta, não só é meio, né? Nem que nem gravidez, é ou não é? A 2, elaboração do diagrama de caminho crítico. Isso é muito importante, né? A gente, na cadeira de administração da produção, a gente faz, na cadeira de projetos também. Vamos supor, né, pessoal, que eu tenho várias atividades, né, ao longo da minha cadeia, certo? Do caminho crítico. Então, eu vou ter aqui qual é o caminho mais certo aqui, pá. Tá, vem para cá, vamos supor que seja esse caminho aqui, certo? Então aqui eu vou botar, ó, as atividades A, B, C, D, E, F, G, H e I, por exemplo. Então eu vou avaliar, ó, a atividade C depende do A, então eu termino o A para começar o C. O E depende do C e do B. Então o que eu vou analisar? Depois eu vou botar os tempos, quando demora aqui, 3 horas, por exemplo, 3 dias, dependendo do caso, 2, 5... Então eu vou avaliar o que? O caminho crítico, o caminho de maior duração. Porque dentro de um projeto, pessoal, nós vamos ter várias atividades que são críticas. Se eu atrasar uma dessas críticas, eu atraso todo o projeto. Enquanto outras eu vou ter folga. Eu tenho folga, elas não são críticas. Então muitas vezes o gestor pode pegar de uma atividade que não é crítica, certo? E jogar numa atividade crítica algum recurso.
uma pessoa, um equipamento, algo assim. Para quê? Para não atrasar o projeto como um todo. Porque o caminho crítico é como se fosse um gargalo de produção, né? Todas as atividades que pertencem a ele são críticas, ou seja, se eu atrasar um dia, uma hora, eu atraso todo o meu projeto e não apenas aquela atividade, certo? Então aqui é muito importante a elaboração do caminho crítico para saber quais atividades são críticas e em cima delas intensificar o controle. Então a alternativa 2 é importante e está correta também, certo? Não vou fazer aqui, existe software para isso, né, pessoal? Microsoft Project, a gente pode fazer, se for projetos pequenos, fazer à mão mesmo, certo? Então eu não vou dar um exemplo, quem já trabalhou comigo nas disciplinas sabe, a gente forma, né, as atividades, o que depende de cada uma, né? Para fazer o B, o que depende? Não depende de nada. Inicia o C, depende do A. A gente faz a relação de dependência, monta o diagrama, bota os tempos e depois faz os cálculos, né? Nó por nó, que é chamado, esses círculos aqui são os nós, não ocupam tempo, ele só diz que iniciou ou terminou a atividade ali, só são marcos, ok? Alternativa 3, inspeções periódicas, principalmente inspeções de marcos para verificar o cumprimento das metas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter marcos, ó, no Gantt, por exemplo, aqui também eu posso marcar. Posso passar, fazer o PERT e passar do PERT CPM para o Gantt. E aí eu vou ter marcos. Aí o cara vai avaliar, pô, tinha que terminar dia tal, não terminou, ou terminou antes, está ótimo, consigo definir, né, se os meus tempos estão corretos ou não. Então, a alternativa C também está correta. É importante esse controle gráfico, seja pelo Gantt, seja pelo PERT, ok? Então as três corretas aqui seria a letra E de Equador, tá? Então se vocês gostarem, né, deem um like se quiserem, compartilhem o canal, compartilhem com os amigos, né, se inscrevam no canal. E se vocês precisarem de alguma ajuda que estiver dentro da minha possibilidade, pode contar comigo, vou responder para vocês. Se tiver alguma sugestão também, muito obrigado, um grande abraço.